quarto ano, tudo bem? Vamos agora para a nossa revisão de história. Bem, preparem o material que a nossa aula vai começar. Hoje a Pro vai estar fazendo aqui nessa videoaula uma revisão com vocês dos assuntos de história, tá? Lembrando que a Pro não vai passar atividade para vocês. Por quê? Porque vocês têm todo um roteiro a estudar. Então, assistam a videoaula, se sentirem necessidade de estarem aí assistindo vídeos complementares, busquem, né? A Pro pode também estar indicando alguns, mas estudem, gente, aproveitem o tempo para estudar, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre as revoltas, tá? Vocês vão encontrar o conteúdo aí na página 126 a 130, né? E Quilombos dos Palmares, na 136 e 137, tá? Posteriormente, a gente vai ver também Comunidades Quilombolas hoje, na página 139, e do Reino Unido ao Império, 142 a 151. Ok, gente? Então, vamos começar pela página 126, tá? Vamos lá. Bem, gente, no período aí de exploração das minas de ouro, né, ocorreram muitas revoltas, né? A gente sabe que muitos conflitos nessas áreas aconteceram, né? Essas revoltas, elas acabaram marcando a história, né? Umas pela violência, outras pela formação dos ideais de independência, né? Que aconteceriam aí alguns anos mais tarde. Então, várias foram as revoltas que ocorreram. Inicialmente, nós vamos falar sobre a revolta de Beckman, tá? No Maranhão, em 1684, tá? Vocês podem estar acompanhando aí com o livro de vocês. Então, teve como motivo aí o descontentamento dos colonos com a exploração comercial, tá, gente? A Companhia do Comércio aí do Maranhão comprava os produtos da região, né, a baixo preço e revendia a Portugal aí, né, os produtos a alto preço. Então, isso acabava criando conflitos. Outros problemas também, gente, era a falta de mão de obra, né? Portugal havia feito aí um acordo com os colonos de mandar aí escravos para o Maranhão e não cumpriu, então o resultado foi a escravização dos indígenas, né? Os indígenas acabaram aí sendo muito prejudicados, tá? Então, Manuel Beckman era um fazendeiro muito rico e respeitado na região e ele acabou aí sendo o líder dessa revolta que aí acaba trazendo seu nome. Tá? Então, os colonos, eles acabaram com essas companhias aí, mas o governo português sufocou a revolta aí e prendeu os principais líderes. Então, o Beckman, ele foi condenado à forca. Posteriormente, tivemos a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, por volta de 1708, né? Ela aconteceu aí em Minas, entre os paulistas e os emboabas, né? Que eram forasteiros, né? Gente que vinha de fora para aquela região, para aquelas regiões, tá? Os bandeirantes, eles descobriram o ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Aí, gente, muitos colonos da região, de diversas localidades ali, dirigiram-se para aquelas áreas, assim que ficaram sabendo aí da descoberta das minas de ouro. Então, com isso, foram formando aí dois grupos inimigos, né? Porque eles queriam brigar pelo ouro, eles queriam liderar, tá? Então, aí, entraram em violentos combates os paulistas, chefiados aí por Manuel Borba Gato, e os dos emboabas, que eram chefiados por Manuel Nunes Viana, tá? Eles preparavam emboscadas, né, para os paulistas, e aí nessas emboscadas muitas pessoas acabavam morrendo, tá? Tivemos também a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco por volta de 1710. Então, em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira havia lançado aí a aristocracia rural da vila de Pernambuco, né, de Olinda, né, que estava em dificuldade econômica e ainda assim mantinha aí o seu poder político. Ele mantinha o seu poder político. Então, mesmo o Recife se tornando aí o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense. Então, a emancipação de Recife aí, por conta do seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, né, bancados aí pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascates, gerou uma revolta nos olindenses, né, dando origem aí a essa guerra de mascates, tá, gente? Então, percebam que
não foi uma, duas, foram várias, né? Foram várias revoltas que acabaram aí marcando história no nosso território, tá? Em 1720, teve a revolta de Felipe dos Santos, né? Que ocorreu em Vila Rica, que hoje é a atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Então, em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó, né, em todas as regiões de mineração, e o minério ele só poderia ser negociado depois de fundido, né, selado e quintado, tá, gente? Então, assim, descontado aí em forma de quinto, né, o seu peso ele era descontado aí no pagamento de impostos, né, a coroa, nas casas de fundição. Então, gente, assim, tivemos também uma consequência, né? No caso aí, os mineiros que eram chefiados por Felipe dos Santos, eles revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar todas as casas de fundição e diminuísse aí os impostos, tá? Posteriormente, teve a Inconfidência Mineira, lá em Minas Gerais, por volta de 1789, né? Aconteceu aí em Vila Rica, também atual cidade de Ouro Preto, tá? Algumas pessoas, gente, achavam que era preciso acabar aí de uma vez por toda, né? Com a exploração aí portuguesa, que seria melhor obter um governo próprio, né? Que não obedecesse aí às ordens de Portugal. Então, reuniram-se em segredo para elaborar aí um plano para, no caso, libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer aí uma república de capitanias. Então, os inconfidentes, eles eram pessoas ricas e instruídas, mas haviam entre eles pessoas que não tinham muita posse, né? Como era o caso de Joaquim José da Silva Xavier, chamado aí de Tiradentes. Tá, gente? Então, esse Joaquim Silvério dos Reis, o Joaquim Silvério dos Reis, né, que era um componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os ao governo de Minas Gerais, que era na época Visconde de Barbacena. Tá, gente? Então, a cobrança de impostos atrasados foi suspenso e os inconfidentes acabaram aí sendo presos. Tá, gente? Então, e o que a gente pode falar aí sobre a Conjuração Baiana? Ou a Revolta dos Alfaiates, como pode ser chamada, né, que aconteceu na Bahia em 1798. Então, sendo considerada aí a mais social das revoluções do período colonial, né, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana ela surgiu aí da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, né, após a sua transferência para o Rio de Janeiro, aí, por volta de 1763, e aliados aí à forte tributação exercida pela metrópole, tá, gente? Então, os principais líderes da Conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, né, das Virgens e também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, tá? A razão aí pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá, gente? Partindo aqui para a página 136, gente, a gente pode começar aí falando sobre os quilombos dos Palmares, né? Normalmente, o desembarque dos escravos, eles aconteciam quando vinham, né, quando os africanos chegavam. Esses desembarques aconteciam nos portos do Rio de Janeiro, do Recife, de Salvador, tá? Os escravos, eles eram levados aí às lavouras de cana-de-açúcar e do café, posteriormente para as minas. Então, viviam de uma forma muito desumana, acabavam sofrendo bastante, viviam em lugares desconfortáveis, tá? E aí, gente, quando eles não aguentavam mais aquela vida, o que acontecia com eles? Eles fugiam e se agrupavam ali, né, para tentar amenizar aquela dor de ter que viver como escravo. Então, quando eles chegavam nos quilombos, eles acabavam amenizando isso, conseguiam cultuar a sua cultura, né, conseguiam respirar mais livremente, né, mas acabavam aí sendo perseguidos pelos senhores, né. Então, os fazendeiros ou as pessoas que lidavam com esses escravos, não deixavam fugir,
E quando eles fugiam, acabavam sendo perseguidos, porque muitas vezes eles eram comprados. Então, se eles fugissem, isso era um prejuízo para os donos que os compravam, tá, gente? Então, para muitos senhorzinhos e senhazinhas, né, as escravas, mulheres, por exemplo, elas se tornavam mãe preta ou ama de leite, né? Normalmente trabalhavam no serviço doméstico, os homens estavam ligados aos serviços mais pesados, tá? Então, gente, o que a gente pode falar sobre o Zumbi dos Palmares? O que a gente pode falar? Então, o mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, né, em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi, né? Houve aí 25 expedições que tentaram destruir os quilombos dos Palmares, né, mas não tiveram sucesso. Então, diante da resistência, o governo de Pernambuco contratou aí o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. E aí, Zumbi ainda tentou resistir aí com alguns de seus homens, né? Mas acabou sendo traído e preso. E aí, gente, ele lutou muito assim pelo seu grupo, mas ele acabou sendo traído e teve sua cabeça cortada, né? Presa a um poste exposta aí numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos de que eles não deveriam obedecer. Então foi um período muito conturbado aí para essas pessoas, tá? Vamos agora lá para a página 142, gente. Por quê? Porque a gente vai falar agora sobre o Reino Unido, do Reino Unido ao Império, tá? Então, gente, no século XIX, né, as tropas francesas elas invadiram Portugal, né, e devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, aí por volta de 1808. Então, assim, a sede do governo da metrópole ela foi transferida aí de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, com a família real, né, vieram muitos funcionários da corte, como ministros, conselheiros e juízes, né? Mas todo o trabalho braçal continuou aí sendo feito pelos escravos. Então, em relação a essa transmigração da família real, a vinda da família real para o Brasil, ela é conhecida historicamente como transmigração da família real, a mando do rei de Portugal, tá, gente? Muitos fidalgos aí tiveram que ceder as suas casas para a instalação da corte portuguesa, tá? E também, o que a gente pode falar? Tinha um príncipe, né, um regente aí que governava Portugal, né, substituindo aí sua mãe. Então, a mãe havia ficado louca e ele acabou se substituindo, tá? Então, para melhor governar, Dom João, ele tomou uma série de medidas para o Brasil, e entre elas era a extinção da colônia, tá? Elevando-se aí a categoria de Reino Unido ao de Portugal. Vejam que como eram audaciosos, né, gente? Eles vinham, né? Eles se instalavam e eles queriam mandar. Hoje, se você for analisar isso dentro da nossa sociedade, seria bem complicado eles conseguirem fazer isso, né? Porque hoje a sociedade ela tem leis e isso não seria permitido, né? Então, após, gente, esse retorno aí da família real, o Brasil ele continuou como Reino Unido ao de Portugal, né? Por mais 15 anos. Tá? Então, os políticos portugueses, eles pretendiam aí transformar o Brasil novamente em uma simples colônia, né? Então, governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro Dom João I, né? Os portugueses, eles exigiam aí o seu retorno a Portugal, tá? Então, nessa época, havia aí entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse aí independente, né? E assim, muitas coisas foram acontecendo, tá? A gente sabe que, bem, no final dessa história isso aconteceu, né? Hoje nós somos um país independente e podemos respirar livremente, tá, gente? Isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco de liberdade dentro da do nosso território. Mas não podemos deixar de falar em tudo isso sem falar na migração, na imigração. Tá? Então, cerca aí de 4 milhões de imigrantes europeus acabavam desembarcando aqui no Brasil. A gente sabe que isso aconteceu por volta de 1820 e foi um fator assim, fundamental para a formação da nossa sociedade brasileira. Tá? Então, em cada lugar para onde foram, tiveram aí que se adaptar aos costumes locais. Chegaram aqui, vieram de fora, recriaram sua cultura e devido a isso a gente tem aí essa misticidade aí dentro da nossa cultura. Tá? Então, aí, ó, o movimento migratório no Brasil aconteceu aí a partir do governo português,
tá, gente? E aí, com tudo isso, nosso território ele foi sofrendo aí mudanças, né? Já que recebiam tantas pessoas de fora, né? E hoje, graças à ação dos imigrantes, o Brasil tornou-se não só uma grande produtora de café, mas de muitos produtos agrários como uva, cacau, frutas tropicais de várias espécies, verduras e flores. Então, esse pessoal contribuiu muito com o desenvolvimento desse território, tá, gente? Imaginem se isso não tivesse acontecido, talvez hoje fôssemos um monte de índio, né, vivendo ali de forma bem simples. Não, mas essa mudança, ela tinha que acontecer. Hoje fazemos parte de uma nação muito desenvolvida, né? E graças a Deus temos liberdade para viver em nosso território. Bem, gente, estudem aí pelo roteiro, as avaliações estão chegando. Como a Prof falou, não vou deixar a atividade justamente para vocês terem tempo de estudar. Então, estudem, se preparem, tá? Um super beijo para vocês. A nossa aulinha ela fica por aqui. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.